Joel está falando de Atos 2, ele estava profetizando o que iria acontecer em Atos 2, que é o dia do Pentecoste, onde muitos que estavam ali reunidos foram batizados e cheios do Espírito Santo. Faz sentido para você, sim ou não? Vocês estão comigo acompanhando o raciocínio? Existe um processo entre conhecer a promessa e viver a promessa, para se tornar realmente um filho inabalável. E um dos primeiros aspectos que um filho, para se tornar um filho inabalado, repita comigo, é arrependimento. Repita comigo, arrependimento. Primeira coisa que para um filho se tornar inabalável, é preciso haver dentro de nós arrependimento. Ah, William, em que sentido nós precisamos nos arrepender? E é sobre isso que eu quero abrir a sua mente hoje. Nós conhecemos Davi, a história de Davi. Davi, um homem que pecou muito, sim ou não? Ele pecou demais. Mas o que havia no coração dele? Arrependimento. Toda vez que ele pecava, ele se arrependia. Sim ou não? E aí dá a impressão para nós, quando nós conhecemos a história de Davi, é que então a vida de um filho de Deus é quando errar, é se arrepender. Sim ou não? Eu errei, tive consciência do meu pecado, do meu erro, então agora eu vou me arrepender. Mas o que está nas entrelinhas da história de Davi não é arrependimento pelo pecado cometido. É um arrependimento da maneira que ele enxergava Cristo, diz amém. Você sabe que Davi era um homem que vivia além do seu tempo, porque é um homem que vivia na época da lei, mas vivia mediante a graça. Ele vivia sem culpa, ele vivia sem acusação, ele vivia totalmente livre e sempre adorando a Deus, sempre dando glória a Deus. Sim ou não? Todas as vitórias, todas as batalhas, a primeira batalha de Davi pública, porque ele já tinha vencido um urso e um leão no secreto. Mas a primeira vitória pública que Deus fez questão de exaltar a Davi, ele não recebeu glória para si. Ele deu glória a Deus. Quando ele viu aquele gigante afrontando o povo de Israel, ele não simplesmente se colocou e falou, eu posso te vencer. Ele disse, você vem a mim com espada e com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ali ele venceu a batalha, diz amém. E por muitas vezes nós queremos guerrear sem colocar o Senhor dos Exércitos à frente. Muitas vezes nós queremos batalhar sem colocar o nosso Pai à frente das nossas batalhas. Então, quando nós falamos de arrependimento, não é o arrependimento dos pecados cometidos, mas é arrependimento da maneira em que eu e você enxergamos a Cristo. Nós acabamos de ler duas promessas. Isaías falando, aqueles que confiam e esperam no Senhor têm as suas forças renovadas. Joel capítulo 2 diz assim, que naqueles dias o Espírito irá descer sobre todas as pessoas. Então havia uma promessa, mas entre essas promessas e o cumprimento delas, Deus se calou durante 400 anos. O povo não sabia mais o que era ouvir a voz de Deus. Não havia mais profetas, não havia quem levasse eles a um direcionamento do que Deus queria fazer ou deixar de fazer. E aqui entra uma questão. Nunca deixou de ter a religiosidade. Os fariseus estavam sempre ali, mas os fariseus já não tinham a intimidade de ouvir a voz de Deus, porque Deus não estava falando. E aí eu te pergunto, o que esse povo religioso estava fazendo durante 400 anos? Eu vou falar para você. Rituais, comportamentos sem vida. Faz sentido? Guarda isso. Durante 400 anos, vamos imaginar aqui no mínimo de 4 a 6 gerações sem ouvir a Deus e somente vivendo práticas religiosas. Rituais sem vida, que não causavam mudança e transformação. Então, depois de 400 anos, nasce um homem chamado João Batista. E João Batista agora vem com uma mensagem.
A mensagem de João Batista é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Sim ou não? João Batista agora vem pregando sobre arrependei-vos. E aí nós entendemos, quando nós lemos essa mensagem, nós pensamos que arrependimento tem a ver com pecado. E o que João Batista está dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino. E se vocês continuar com esse pensamento, se vocês continuar com essa mentalidade, vocês não vão conseguir enxergar a Cristo. Por quê? Porque vocês estão 400 anos sem ouvir a Deus. E quando Ele vier, na forma humana, se vocês não mudar a maneira de vocês pensar sobre o Messias, vocês não vão o reconhecer. William, por que você está dizendo isso? Porque a palavra arrepender-se, no original grego, significa metanoia. Repita comigo, metanoia. Repita comigo, metanoia. O que significa metanoia? Mudança de mente. Então, quando João Batista vem dizendo arrependei-vos, o que ele está dizendo é o quê? Mude a sua mente acerca do que está por vir. Faz sentido? Vocês estão comigo? É muito mais profundo simplesmente do que eu me arrepender dos meus pecados. É muito mais profundo do que simplesmente eu me arrepender dos meus erros. É algo que fala assim, muda a sua forma de pensar sobre aquele que está vindo para te salvar. E ele vai dizer, e aí ele é questionado pelos reis, os imperadores da época, dizendo assim, tu és o Cristo? Tu és o profeta? Para batizar e falar das coisas que vocês falam? Ele diz, não, eu sou aquele da qual Isaías profetizou. Vai recebendo aí. Eu sou aquele da qual Isaías profetizou. Eu sou aquele que vou preparar o caminho. William, o que isso significa? Quer se tornar filho inabalável na presença de Deus? Primeiramente é preciso preparar o caminho para quando Cristo vier, você absorver tudo que Ele tem para você. E a maneira que nós preparamos o caminho para Cristo se manifestar em nós é através do arrependimento. E não o arrependimento de pecado, mas o arrependimento da forma que nós pensamos sobre Ele. É essa maneira. Eu lembro que uma vez no seminário nós tínhamos que fazer um TCC e para mim veio uma pergunta: o que é Jesus para você? Ou como você enxerga Jesus? E eu lembro que o tema do meu TCC era a cosmovisão de Jesus. E aí o pessoal, mas William, o que significa? Cosmovisão significa várias maneiras que você tem de enxergar a mesma coisa. Entenderam? Então a cosmovisão é a maneira que você tem de enxergar. E aí o que João Batista está falando aqui está vindo aquele que é maior do que eu, que é mais poderoso do que eu. Então é preciso preparar o caminho para quando ele vier, vocês entenderem e reconhecer que ele veio não somente para trazer uma vida financeira melhor, mas ele veio para te salvar, para te redimir. E aí entra aqui a cosmovisão de Jesus. Por quê? Porque Jesus pode ter várias revelações para você. Sim ou não? Jesus pode ser aquele que cura, diz amém? Se você tem uma enfermidade, Jesus vai se revelar a você como aquele que cura a sua enfermidade. Se você está passando por um momento de adversidade, dificuldade financeira, Jesus pode se apresentar a você como aquele que vai resolver o problema da sua vida financeira, como ele resolveu a vida de Pedro, e não foi só uma vez. Ele resolveu a vida financeira de Pedro na multiplicação dos peixes, e também quando ele mesmo enviou Pedro para pescar um peixe, e ali tinha uma dracma suficiente para pagar os impostos de Pedro. Então Jesus, ele pode ser o cara que cura, ele pode ser o cara que cuida da sua vida financeira, ele pode se apresentar a você, se revelar a você diante das suas dificuldades. Diz amém por isso. Mas o que João Batista está falando é, esse que vai vir,
eu só estou preparando o caminho. Esse que vai vir após mim, da qual eu não sou digno de calçar as sandálias dos seus pés, ele não é só isso. Então você precisa mudar a maneira de pensar sobre Cristo. Cristo não vai ser só aquele que te cura. Cristo não é aquele somente que cuida da sua vida financeira, que cuida da sua vida sentimental e emocional. Cristo é suficiente para transformar toda a sua vida. Ele é suficiente para te salvar, para te lavar, para te redimir. Então saia debaixo da culpa, acusação, dos seus erros, dos seus fracassos. Por quê? Porque Ele é muito mais além. Ficou redundante. Ele é além do que tudo isso. Então que nessa noite, para nós nos tornarmos filhos inabaláveis, a primeira coisa que nós precisamos é nos arrepender, é mudar a maneira da qual nós nos relacionamos com Cristo. Vocês estão comigo? É não chegar diante de Cristo, não chegar diante do Pai só pedindo algo para que Ele possa fazer. É se relacionar com Ele, porque Ele é o seu Pai. É mudar a maneira de enxergar a Cristo. Não somente um Cristo que me cura. Não só um Cristo que resolve as minhas situações. Não somente um Jesus que acalma a tempestade. Não somente um Jesus que faz a multiplicação dos pães. Mas um Jesus que se entregou na cruz do Calvário e decidiu, por amor, entregar e derramar o teu sangue para lavar os meus e os seus pecados e nos tornar mais alvo do que a neve. É esse Jesus que nós precisamos viver. É esse relacionamento que nós precisamos viver. William, mas minha conta bancária não está legal. William, mas em casa não está legal. É briga com o marido, é briga com a esposa, é falta disso, é falta daquilo. Os filhos, ei, deixa eu falar. Jesus sabe de todas as coisas. Ele está contigo em todo o tempo. E então, João preparou o caminho. É nós preparando o caminho para receber agora Cristo. Então o primeiro ponto é arrependimento. Nós vamos falar aqui de mais 3 pontos. Oração, Espírito Santo e santidade. Repita comigo, oração, Espírito Santo e santidade. Primeiro ponto, arrependimento. Agora nós vamos para a oração. Então nós preparamos o caminho, aleluia, nós preparamos o caminho. Agora então Jesus vai dizer, ei, quando vocês orarem, orem dessa forma. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Ei, qual é o primeiro princípio de uma oração? É pedir? É reconhecer que Ele é o meu Pai. O primeiro princípio de qualquer oração não é chegar pedindo, não é chegar exigindo, é chegar e dizer, Pai nosso, meu Pai que está no céu, santificado é o teu nome, venha sobre mim o teu reino e seja feita na minha vida a tua vontade. Eu e você não tínhamos nada para oferecer a Deus senão os nossos pecados. E Ele decidiu nos perdoar. E aí Jesus vai nos ensinar. Perdoa os nossos, nos perdoa assim como nós perdoamos os nossos devedores. Aqueles que praticaram ofensa sobre nós. Agora no fundo do coração, você tem perdoado aquele que tem feito mal para você? Mas o Pai te perdoou, diz amém. Todo mundo... Mas o Pai te perdoou. O Pai decidiu te perdoar, o Pai decidiu te amar. Eu sempre gosto de recitar Romanos 5:8. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós ainda quando éramos pecadores. Em outras versões vai dizer, ainda quando éramos inimigos de Deus. E o que nos fazia inimigos de Deus? Uma natureza pecaminosa. E quando nós estávamos ainda debaixo de uma natureza pecaminosa, Ele decidiu nos amar e nos perdoar.
Ele não nos amou e não nos perdoou depois que nós nos tornamos filhos. Ele nos amou e nos perdoou antes. Então, um princípio para que você ande debaixo de uma confiança que Deus te perdoou pelo sacrifício de Jesus, pratique. Não é fácil, mas pratique o perdão. E uma coisa que eu tenho aprendido durante esses dias. A gente tem uma interpretação, uma revelação errada do que é o perdão. O perdão não significa restituir o lugar que outrora você cedeu ou deu para essa pessoa. Porque quando nós falamos de perdão, nós falamos de pessoa, sim ou não? O perdão não quer dizer que você vai restituir a essa pessoa ao mesmo lugar que ela tinha na sua vida. Mas é você liberar ela no mundo espiritual e também liberar você. Deixa eu dar um exemplo para ficar mais claro. Você tem um tesoureiro, diz amém. Porque se você tem um tesoureiro é porque você tem muito dinheiro, diz amém. Vamos imaginar que você tem um tesoureiro. E aí, no decorrer dos anos, você descobre que esse tesoureiro desviou o dinheiro da sua empresa. Foi muito dinheiro. E você, por causa de uma auditoria, você descobriu que essa pessoa desviou o dinheiro da empresa. Mas é seu amigo, era seu homem de confiança. Por quê? Porque se houve traição, é porque era alguém de confiança. Sim ou não? E aí, tudo bem, você é filho amado de Deus, você vive debaixo da graça, diz amém, e você perdoa essa pessoa. Você perdoa, porque você entende aquilo que nós acabamos de falar. Deus me perdoou, então flui o perdão de Deus sobre a minha vida e eu também tenho condições agora de perdoar aquele que fez mal, sim ou não? Mas é tolice colocar ele no cargo de tesoureiro de novo. Vocês estão comigo? Estão entendendo? Você pode perdoar e continuar sendo amigo dele, você pode continuar tendo um relacionamento com ele, mas você não vai colocar ele na tesouraria da empresa novamente. Por quê? Porque você sabe que pode acontecer novamente. Isso acontece com a nossa vida. Você pode perdoar pessoas que te chateou, que te magoou, que te feriu emocionalmente. Perdoa essas pessoas, mas não cede mais agora o lugar das suas emoções para essa pessoa. Faz sentido para vocês? Vocês estão comigo? Sim ou não? Vai ficar mais fácil perdoar agora, sim ou não? Porque nós temos uma revelação errada que perdoar é restituir a pessoa ao lugar que ela tinha antes. Não, perdoar tem a ver com as regiões celestiais, tem a ver com as suas emoções. É você liberar a pessoa e você mesmo também viver livre de chateação, de mágoa e de coisas ligadas ao seu passado. Então nós precisamos viver dessa forma. E eu parei aqui no tópico de oração, né? Não era nem para ter falado sobre isso. Mas Deus está nos ensinando, Jesus está nos ensinando o segundo princípio, que é oração. E aí eu fui nos princípios da oração. Aleluia, o Espírito Santo é bom demais. Jesus vem nos ensinando o princípio da oração. Quer se tornar filho inabalável? Ore ao Pai. Mas não ore pedindo. Ore falando, Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Jesus, toda vez que ele ia orar, biblicamente falando, às vezes que ele orava, ele falava, Pai, bem sei eu que tu sempre me ouves. Depois, ele falou, multiplica os pães. Depois, ele falou, Lázaro, sai para fora. Primeiro, com poucas palavras, entenda aqui o que eu estou falando. Em poucas palavras, questão de segundos, numa oração, ele colocou o relacionamento e a intimidade primeiro, depois a petição. Estão comigo? Faz sentido para você? Ele colocou o relacionamento com o Pai primeiro. Depois ele pediu. Ou depois ele ordenou. Ou depois ele delegou. Mas primeiro ele, Pai, eu sou seu filho. E eu sei que o Senhor sempre me ouve. Aleluia. Princípio primeiro, arrependimento. Prepara o caminho para você fazer uma oração saudável, segundo os padrões do reino. Mateus 6 vai dizer qual é a oração segundo os padrões do reino. Ei, buscai primeiro o reino dos céus. Buscai primeiro ao Pai. E as demais coisas
vos serão acrescentadas. Ele também vai dizer, a Bíblia também vai dizer, ei, por que andeis ansiosos por coisas terrenas dessa terra? Outrora apresente ao seu Pai todas as suas petições. Em todo momento que Jesus e a Bíblia vai falar de oração, ele coloca primeiro o relacionamento. Ele coloca primeiro a intimidade, depois vem a petição. Terceiro, Espírito Santo. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Nós cantamos aqui, nós lemos a profecia de Joel, Atos 2, e quantos de nós chegamos e dizemos assim, Senhor, eu quero ser ativado novamente, Senhor, eu quero um avivamento, somente jovem, eu quero um avivamento, eu quero isso, eu quero aquilo, que o dia de Pentecoste venha se cumprir na minha vida, sim ou não? Quem quer isso? Diz amém. Eu quero isso. Todos os dias eu quero viver incendiado pelo Espírito Santo, falando em línguas como repartidas, como de fogo, cheio do Espírito. Nós clamamos por isso, nós queremos viver dessa forma. Mas antes vem a oração. Jesus disse aos discípulos o quê? Ei, permanecei em Jerusalém. E a Bíblia vai dizer, enquanto eles oravam. Enquanto eles estavam reunidos, orando, um vento como de um sopro como de um vento impetuoso entrou naquele ambiente. E línguas repartidas como de fogo foram vistas. Sim ou não? Então, para o Espírito Santo te encher, te transformar, te aperfeiçoar, te fazer lembrar das coisas que Cristo já ministrou ao seu coração, primeiro vem a oração. Prepare o caminho, arrependimento. A maneira que eu vejo Cristo. Segundo, então a maneira que eu vejo Cristo não é agora só por meio da cura, não é só por meio de uma provisão, não é só por meio daquilo que eu preciso. Então logo a minha oração não tem a ver só com pedir, mas a minha oração agora tem a ver com relacionamento. E à medida que eu tenho agora um relacionamento genuíno com Deus, o Espírito Santo agora começa a se manifestar dentro de mim. Você crê nisso? Diz amém. Então, para nos tornarmos filhos inabaláveis, é preciso cumprir esses princípios e esses propósitos, de se tornar firmado nas promessas de Deus. E o último, já estou encerrando, estou no horário. A santidade. Repita comigo, santidade. William, o que é santidade? Deixa eu falar uma coisa para você. Santidade é algo muito mais profundo do que simplesmente viver uma vida sem pecado. Quem consegue viver uma vida sem pecado aqui? Se eu falar para você que se você qualquer mentirinha que você falou, você já pecou. Quem consegue viver uma vida sem pecado? Se nós não estivermos debaixo de Cristo, nós vamos estar debaixo de acusação. Se nós não estivermos debaixo de Cristo, nós vamos viver debaixo da culpa. Se nós não estivermos debaixo da justificação de Cristo, nós vamos viver tentando pagar algo em troca daquilo que Deus fez por nós. William, então o que significa viver uma vida de santidade? Uma vida de santidade, por isso que eu falei a sequência, é a preparação do caminho, é a oração, é ser cheio do Espírito. E quando eu e você somos cheios do Espírito, não há outra coisa que flui em nós, senão a santidade. E a santidade, que nem eu falei, não é pecado. A santidade é palavras que saem da sua boca. Lembra que eu falei lá de Isaías? Isaías se tornou santo, homem de puros lábios, quando? Quando os teus olhos viram o trono de Deus. E aí, anjos com brasas vivas tocou em seus lábios. E a partir daquele dia, ele começou a profetizar as coisas que vinham diretamente do céu. William, o que é santidade? Santidade é você estar tão cheio do Espírito Santo que de dentro de você não vai sair nada que não tenha a ver com as coisas do céu, que não tem a ver com as coisas do reino. É muito mais além do que você não pecar, é muito mais além do que você não ver algo na internet, de não se relacionar, de não fazer isso, de não fazer aquilo. É muito mais profundo do que isso. É você permanecer cheio do Espírito Santo, porque quando eu e você estamos cheios do Espírito Santo, nós ouvimos a sua voz. Nós entendemos o que é, o que não é fazer. É muito mais além, entenda.
Viver o evangelho de Cristo e se tornar filho inabalável é muito mais profundo do que uma regra do que pode e o que não pode. É muito mais profundo, é um relacionamento íntimo e sincero com Deus que vai sendo transformado e aperfeiçoado de dentro para fora. Logo você vai entender que muitas coisas que antes você tinha prazer, você não vai ter mais. E não tem a ver somente com o pecado, mas tem a ver com o seu cotidiano. E a gente fica muito focado em não pecar, sim ou não? A gente fica se esforçando para não pecar, para não errar. Ei, deixa eu falar uma coisa para você, do fundo do coração, não do meu, mas de Cristo. Do fundo do coração de Deus. Não procure não pecar. Procure se relacionar com o Espírito Santo. Não fique preocupado. Ai, se eu sair na rua e olhar para fulano, Bertano, Ciclano, que está com decote. Se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu fizer aquilo. Não se preocupe com isso. Sabe por quê? Porque uma vez que você estiver cheio do Espírito Santo, você se torna um filho inabalável. E um filho inabalável, ele flui em santidade. Ele não se esforça para ser santo. Ele flui em santidade. As palavras que saem da sua boca são palavras que edificam. São palavras que transformam. A sua conduta, a sua postura, e eu não estou falando de forma natural, mas a sua postura, a sua conduta é daqueles que expressam o Pai. Sim ou não? Eu já dei esse exemplo aqui, já estou caminhando para o final. Eu já dei esse exemplo aqui. E o Pai fica orgulhoso. Você já teve a sensação de chegar no lugar e você ver o filho antes do pai, mas você não conhecia o filho. E você olhar e falar assim, você é filho de fulano. Por quê? Porque é igualzinho. Sim ou não? Já teve essa experiência? Por quê? Porque o filho é a imagem e semelhança do pai. Logo, o comportamento, as atitudes, os pensamentos são conduzidos pelos mesmos pensamentos e vontades do pai. Sim ou não? Até que ele chega a uma certa idade e toma as suas próprias decisões. Mas você tem isso sim ou não? Eu e você somos a mesma coisa com Deus. Eu e você fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Então nós não devemos nos esforçar para não pecar. A gente só precisa descansar e permitir ser transformado segundo a imagem e semelhança de Deus. Feche os teus olhos. Senhor, Paizinho querido, meu papai, nós queremos, Senhor, nessa noite, que os nossos olhos venham ser abertos mediante a senha do Senhor. Aleluia. Que nós possamos contemplar a Ti, Senhor, de uma forma que nós nunca contemplamos antes. Se até agora, Senhor, nós se relacionamos contigo, porque nós sabemos que o Senhor pode curar, nos perdoa. Gera em nós um arrependimento, Jesus. Se até agora nós nos relacionamos contigo, porque sabemos, Jesus, que o Senhor pode prover na nossa vida financeira, causa em nós um arrependimento, Senhor. E nos perdoa, porque o Senhor é muito mais do que isso. Senhor Jesus, que a partir de hoje, assim como aqueles homens que estavam sentados à mesa e não tinham reconhecido o Senhor ressurreto, que nós estejamos diante da mesa junto com o Senhor e que ao partir o pão, ao comer deste pão, os nossos olhos venham ser abertos. Em 2 Coríntios 3,18 vê se cumprir cada vez mais em nós, que contemplando o Senhor como por um espelho, somos transformados de glória
em glória, segundo a tua imagem e semelhança. Pode apagar as luzes. Senhor, gera em nós o arrependimento que João Batista falou, para que nós possamos preparar o caminho para a manifestação do teu Espírito. E que o nosso passado, Senhor, não existe mais. Os nossos pecados não existem mais. A pessoa que existia antes da cruz foi crucificado e não existe mais. Colossenses 2,12 vai dizer: sepultado com ele no batismo, mas ressuscitaste com ele no poder da fé de Deus que ressuscitou os teus filhos dentre os mortos. O seu passado não existe mais. A pessoa do seu passado morreu na medida que você decidiu descer as águas do batismo. O dia que você aceitou Jesus, uma natureza divina, uma natureza santa, agora passou a permear a sua vida e a velha natureza não existe mais. Então agora a nossa luta não é para combater o pecado, porque o pecado não faz mais parte da nossa vida, mas o nosso descanso é saber que a santidade do Senhor faz morada dentro de nós.